para a palavra de Deus. Olha, eu estava comentando agora com os irmãos ali fora que quantas vezes eu preguei essa mensagem. Aí eu entrei aqui, não deu tempo de concluir para eles, que é João capítulo 14. Sempre foi o versículo 6, mas eu vou ler do 4. Você vai ver que são detalhes que nós perdemos quando você faz uma leitura, não para meditar. A palavra de Deus você tem que parar, deixar ela falar o seu coração, iluminar o seu espírito, que é muito importante isso aqui. Então, João capítulo 14, versículos 4, 5 e 6. Jesus falando: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Quer dizer, Tomé, que andava ao lado de Jesus, Tomé que depois mostra uma grande incredulidade, mas foi um grande homem de Deus, né? Depois teve suas virtudes, não é por acaso que ele foi escolhido como um dos 12. Mas aqui ele mostra o lado humano, e às vezes somos nós estamos na igreja, somos de Jesus, mas não sabemos para onde vamos. Temos ainda uma incerteza, não temos uma convicção da eternidade como deveríamos de ter. Muita gente tem essa incerteza, né? Para onde nós vamos. Primeiro, Jesus falou em João capítulo 8, versículo 51 assim. João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Quantas pessoas têm o horror da morte? Claro, nós não devemos desejá-la agora. Aliás, nem quem está com 100 anos, porque a vida quem deu a Deus, só Ele pode tirar. Você não deve pedir, mas eu estou com 100 anos, estou com 90, estou cansado. Não peça de maneira alguma. Isso aí não deve pedir. Mas o que eu quero explicar é que nós não temos que ter medo da morte. Quando passarmos para o outro lado, né, como alguém fala, nós não veremos a morte. Não. Jesus falou para um homem na cruz, Lucas capítulo 22, versículo 39. Capítulo 23, desculpa, eu falei 22, né? 23. Lucas, é o vizinho do João. Diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque aquele homem morreu. Ele foi executado, tinha uma pena para ser cumprida e a pena dele foi cumprida, que era a execução. O Brasil não tem pena de morte, glória a Deus, me entenda? Mas ali tinha, mas ele foi para onde? Para o paraíso. E nós que estamos andando com Jesus, temos a incerteza, como Tomé, que andava lado a lado com Jesus, caminhava com Jesus, mas não tinha certeza. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Quer dizer, somos nós, parece que não sabemos para onde vamos. Ele está dizendo bem claro: hoje estarás comigo no paraíso. Nós ouvimos tantos ensinamentos, que quando a pessoa morre, a alma fica dormindo, não é verdade? O outro fala isso, o outro não sei o quê. Eu fico com as palavras de Jesus: quando eu fechar os olhos, eu estarei no paraíso. Quem falou foi o mestre. Ou ele, será que aquele homem foi escolhido para estar no paraíso, os outros não? Não, ele mostra qual é o nosso destino. Então nós não temos que temer, nós não temos que nos assustar, nós não temos que nos intimidar, entenda, com a eternidade. Nós temos que ter essa certeza, para onde vamos, nós temos que ter essa convicção. Paulo, a matéria nova que eu não dei no outro culto, segunda carta, livro também não é errado falar não, segundo livro ou segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ele fala sobre isso. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu.
E diz: e sei que o tal homem, se do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, ele teve uma visão do terceiro céu, ele teve a visão do paraíso, que ele viu coisas que está dizendo aqui para nós, e ouviu palavras inefáveis. O que é? Que não tem palavras humanas para descrever o que ele viu, de tão belo que era o paraíso. Então nós não temos que ter, vamos dizer, dúvida sobre a nossa eternidade com Deus. Jesus disse para o homem: hoje estarás comigo no paraíso. Então, por isso que quando você vê, por exemplo, o erro de um cristão, aí você vê, hoje ele já está com o Senhor, e é verdade. Não tem esse negócio que vamos para um lugar para esperar, não. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não tinha vencido a morte ainda, mas você vê que era já o lugar reservado. Mas ainda nesse entendimento que nós estamos passando, de não ter medo da eternidade, ele fala aos Filipenses 1, 23. Vou ler do 21 para dar mais entendimento. Capítulo 1, Filipenses, você está em Coríntios, passa Gálatas, Efésios, Filipenses. 1, 21. Para tirar qualquer dúvida da eternidade para você. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Como eu gosto da tradução que diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Irmão, nós temos que ter essa convicção e não teremos medo da eternidade. Nós vamos ter uma convicção. É a hora que partimos e vai chegar um momento que vai se aproximando, que nós vamos desejar. Mas temos que lutar, porque temos que cumprir a missão. Alguns vão cumprir 70 anos, outros 80, outros vão antes. Outros vão até 120. A Bíblia fala sobre isso. Não sei o seu tempo, mas não tenha medo do outro lado. Não tenha medo do paraíso. Paulo disse que é maravilhoso, e Paulo disse que estar com ele é incomparavelmente melhor. Mas vamos voltar para o João, para mais entendimento daquele versículo. Aí ele fala agora no 6, aí paramos no versículo 5, vamos repetir o 4 e o 5. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Quem quer ir para o paraíso de Deus, quem quer ter um encontro com Deus, tem que entrar no caminho que é Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, aceitar o sacrifício que ele fez na cruz, quando ele morreu no nosso lugar, aceitar a sua ressurreição como vitória sobre a morte, sobre o inferno, para que possamos desfrutar disso. Agora, também no nosso dia a dia, nós temos que andar no caminho. Na semana passada eu dei para vocês Isaías 35, 8. Só vou entrar rapidamente para sair logo. Isaías 35, 8. E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Irmão, não se engane. Se você andar com pensamentos horríveis, você não está entrando no caminho, não. Sempre eu gosto de explicar aqui o que os homens falam: me engana que eu gosto, não se engana não. Você não tem que andar em santidade. Se entrar na imundícia, você não vai entrar no caminho. O caminho é santo. O caminho é a palavra de Deus. Esse é o caminho santo que nós devemos de andar. E se você quer ter as coisas de Deus, ande nesse caminho. No culto anterior eu falei do Saul, que Deus deu o caminho para ele, ele não quis seguir o caminho do Senhor. Ele preferiu seguir o caminho que ele quis. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Saul achou, Deus falou: destrua totalmente os amalequitas, e olha só o que ele disse: não poupe nada. Mas ele poupou Agaque, rei dos amalequitas. Por quê? Foi o caminho que ele escolheu. Não, Agaque é um homem rei que geralmente tem dinheiro.
tem bens, riquezas, vamos poupar. E ele poupou o melhor das vacas, o melhor das ovelhas e o da segunda sorte também, só as coisas vis, quer dizer, sem valor, desprezíveis, aí ele mandou destruir. E ao povo todo destruiu ao fio da espada. Mas ele não seguiu o caminho que Deus mandou. O que aconteceu? Ele perdeu o reino. Irmão, se Deus diz não, é não. Se Deus diz sim, é sim. Por mais que a coisa seja lucrativa, prazerosa, não entra. Você vai perder o plano de Deus na sua vida. Esse homem foi muito de Deus. E foi também, cremos, entenda bem, porque ele aparece na visão com Jesus no paraíso. Mas o que eu quero falar de Moisés, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, esse homem andou no caminho nesse momento. Mas teve uma hora que ele saiu do caminho. Não perdeu, estou dizendo, a vida eterna, mas perde o plano de Deus. Veja comigo. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo quer dizer saída. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Mas se você conseguir seguir a cronologia bíblica, logo depois eles teriam muitas águas, mas passaram por uma prova, como às vezes passamos. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então, disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Fez tudo conforme Deus mandou. Só que o tempo passou, e a mesma luta só surge lá na frente. Às vezes nós enfrentamos uma situação adversa, que mais na frente poderemos ter outra igual. Mas não quer dizer que temos que agir da mesma forma. Não esqueça que o homem de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Homem que eu digo sentido genérico, né? Homem ou mulher, né? A pessoa é dirigida pelo Espírito de Deus. No livro de Números, que depois de Êxodo vem Levítico, depois vem Números, capítulo 20, versículo 2, depois da morte de Miriam, capítulo 20, versículo 2. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. O povinho difícil, né? Eles viram que Deus usava o Moisés, mas era só passar por uma luta, era só passar por uma adversidade, aquele povo reclamava, murmurava. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Tem gente que um dia vai dizer: se eu tivesse morrido antes dessa pandemia, não tinha passado por isso. A Bíblia diz: no mundo, então, estamos nele temos paz. Quer dizer, nós temos paz no meio da aflição, nós temos paz na guerra com ele. As pessoas não entendem isso. E por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este lugar, a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Na primeira ocasião, Deus mandou ele ferir a rocha. Nessa segunda ocasião, Deus está mandando ele falar. Mas às vezes somos tomados por uma emoção errada, negativa, um ódio, uma mágoa, uma revolta, um ressentimento, uma tristeza, sei lá, um inconformismo, que nós queremos agir da nossa maneira,
Quer dizer, nós desprezamos a orientação do Senhor. Percebam isso agora, que é muito importante para vocês, para mim também. Diz: e Moisés então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação, versículo 10, diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? A boca fala, o coração está cheio. Moisés mostra o que é aqui? Uma revolta com aquele povo, quer dizer, chateação com eles, rebeldes, falou dessa maneira. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Às vezes você está conseguindo a benção, ou está conseguindo o que você quer, mas você não fez conforme Deus mandou, você não fez conforme Deus lhe dirigiu. O que acontece? Você não vai ter o plano de Deus. Deus é misericordioso. Moisés agiu da maneira dele, Deus não mandou ele agir daquela maneira. Há caminho que ao homem parece direito. Não, funcionou da vez, vai funcionar. Deus está mandando eu falar, mas estou tão chateado com esse povo, vou ferir. Não tinha que ferir. A verdade é que quando você despreza a palavra de Deus, você despreza o plano de Deus na sua vida. A água, eles tiveram bastante água, todos beberam, mas, porém, contudo, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim. Deus não está mentindo, vocês não creram no que eu falei, que vocês agiram conforme foi a direção que vocês sentiram. É como nós queremos fazer do nosso jeito, não pode ser do nosso jeito. Ele é Senhor, nós somos servos. Se Ele mandou agir daquela maneira, aprenda a agir daquela maneira. Amigo, enquanto você não tiver prazer em ouvir a palavra de Deus, você não tem Deus, não fica zangado comigo, você não tem Deus. Enquanto você estiver quase que obrigado aqui, você não conheceu Deus ainda. O homem de Deus tem prazer de ouvir as coisas de Deus. O Moisés era de Deus, mas não teve prazer em ouvir aquela. Talvez você não está ouvindo a direção que Deus está te dando. Deus quer que você seja bem sucedido. No culto anterior eu tive um testemunho de uma mulher que vivia uma vida promíscua. Ela mesmo falou, foi trabalhar em boate, vendeu o seu corpo. Alguém viu o testemunho dela? Se drogava. Uma madrugada ela assistiu, que teve nojo daquilo. A palavra entrou, mas entrou como fogo, realmente queimando tudo aquilo. Ela não conseguia mais ir para a boate, não conseguia mais andar com aquela coisa, não conseguia mais beber, não conseguia mais se drogar, não conseguia mais fumar. Entenda bem, descobriu onde tinha uma igreja, mudou de cidade, mudou da igreja, foi, depois arrumou no trabalho, entenda bem, um companheiro, teve uma família, cresceram os dois juntos, ela contou toda a vida, não escondeu nada para ele, contou tudo que ela tinha sido, e se casou bonitinho. Deus deu uma família para ela, mas ela fez o que Deus mandou. Irmão, faça o que Deus mandou. Talvez você a vida toda tenha patinado, você não consegue se firmar. Deus quer que você se firme, mas tem que ouvir a direção dele, não agir como... Porque o caso aqui, você acha que é como pregador, eu sei como orar. Muitos pastores, pregadores, falando mal de pastores, quando a nossa congregação não tomam posse da bênção, porque não querem agir como Deus mandou. A igreja faz uma campanha: eu não creio em elementos, eu não creio nessas coisas. Você está perdendo, irmão. Porque Jesus um dia cuspiu no chão, ele fez uma lama, passou nas vistas do cego, e assim: eu não creio nessa coisa, mas Deus mandou você ser curado dessa maneira. Então eu não vou ser curado, vai ser como Moisés, não vai entrar na terra prometida. Olha o que Deus falou a eles, e diz assim, olha o que Deus está dizendo para eles, hein? Por isso não meterei, porquanto não me cresce a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado, incluindo Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu do monte toda aquela terra, tudo Deus mostrou para ele. Essa terra que você está vendo, Moisés, você não vai entrar. Irmão, muita gente não vai tomar posse. O pior de tudo é perder a eternidade com Deus. Mas não estou falando só da eternidade. Tem gente que vai perder o que Deus tem para ele agora, talvez a cura do seu corpo, porque eu não creio em elementos, eu não creio em negócio de campanha. Mas a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades e os demônios fugiam. E talvez Deus mandou um Paulo, uma Maria, um João, sei lá, mandar um lenço para você, eu não creio nessas coisas. É o seu caminho, é o seu entendimento. Você está se achando num patamar tão grande que não faz campanha.
está perdendo as bênçãos de Deus. O homem de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Há caminho que o homem parece de não, eu conheço bem a Bíblia. Moisés deve ter falado, Deus, eu já sei como vou agir. Mas Deus mandou ele falar. Eu já sei, eu já tirei água da rocha uma vez. Veja, se você voltar um pouquinho, o que ele está dizendo aqui no versículo 10. Ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Cadê Deus? Está fora. Não, eu sei expulsar demônios. Eu sei como orar pelos enfermos. Eu não preciso dessa baboseira de rosa ungida, de água ungida. Há caminho que ao homem parece direito, mas eu sei orar, eu sei determinar, eu sei expulsar o mal. Mas Deus usou Paulo de maneira extraordinária. Naamã disse, eu pensei que ele ia se colocar de pé e impor as mãos sobre o enfermo ficará curado. Mergulha 7 vezes, ô rebelde. Irmão, mergulha no rio de Deus. Mergulha no rio de Deus. Eu sei tirar água da rocha. Você não, Deus é quem sabe. Você não tem poder para tirar água da rocha, Moisés. Você não tem poder, Arão, para isso. Quem tem é Deus. Você não quer fazer mais. A água saiu, pastor. Saiu, mas eles perderam o melhor de Deus. Cuidado para você não perder o melhor de Deus. Vamos voltar onde nós começamos? João, capítulo 14, versículo 4. Até quem está andando com Jesus, hein? Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Nós conhecemos o caminho. Qual é o caminho? A palavra de Deus. Mas o Tomé diz Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde, como podemos saber o caminho? Então, nós estamos andando com Cristo e às vezes não sabemos o caminho. O caminho é a obediência à palavra de Deus. O caminho é andar em concordância com ela. Não é sacrifício, não é a rosa, não é o lenço. É conforme Ele dirigir, Ele é Senhor, nós somos servos. Mas você diz, não, mas eu já sei como tirar a água da rocha, eu já sei como orar pelos enfermos. Eu não sei não, peço a Ele que me dirija. Verdade. Peço a Ele que me... Já vi cada jeito de gente ser curada, foi a direção que Deus deu. Já peguei a minha gravata, joguei em cima do enfermo. Um rapaz um dia disse, tinha agarrado uma gravata bonita. E eu estava com ela, um rapaz falou assim, pastor Jaime, meu pai é cego. Eu senti no coração, me dá essa gravata. Falei, rapaz, logo essa. Vai estar amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Eu tirei e dei. A gravata era novinha, bonitinha. Mas que eu fui provado ali naquela hora. Não pegar essas coisas. Meu irmãozinho, não faça como Deus manda. Não, eu sei orar pelos enfermos. Deus está mandando você dar óleo ungido para ele, pastor. Não, eu não dou essas coisas. Por isso que a tua igreja não está tendo milagre. Mas tem, aqui também teve milagre. Mas o melhor de Deus ele não teve. A terra prometida ele não alcançou. Cuidado para você não perder a terra prometida, tá bom?